Feche os olhos e vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse momento nós entramos em oração na Tua presença e primeiramente pedimos ao Senhor perdão pelos erros, falhas, pecados. Perdoa, Senhor, palavras, pensamentos, sentimentos, atitudes, negligências, imaturidades. Senhor, nos perdoa. Se de alguma forma entristecemos o Senhor, desagradamos o Teu Espírito Santo, nós pedimos perdão, nós pedimos misericórdia, para que nada impeça a Tua presença aqui. Nós precisamos do Senhor, não faz sentido nós estamos aqui sem a presença, a direção e a condução do Senhor nesta reunião. Assuma o controle desde já, fala aos nossos corações. Aqui há, meu Deus, um povo que não vive de propósito, mas com propósito. Aqui há pessoas, meu Deus, que entendem sobre continuismo, estabilidade, consistência. E eu oro, meu Deus, para que aqueles que ainda não entenderam as palavras de Tiago, que aquele que é instável, que aquele, meu Deus, que é oscilante, não recebe nada do Senhor, que entenda, que essa palavra entre, meu Deus, de forma profunda e revelada, e aqueles, meu Deus, que ainda não estão bem fundamentados na palavra, enraizados, que a palavra, meu Deus, ainda não criou raízes profundas no coração, porque essa é a única maneira de nós não pecarmos contra Ti, é a única maneira de nós nos mantermos no Senhor, é a palavra sendo escondida, guardada, enraizada nos corações, é a palavra sendo misturada com a fé. Eu oro, meu Deus, para que essa mistura aconteça. Eu oro para que o nosso coração seja essa boa terra que retém, que absorve a semente. Eu oro para que aqui haja pessoas, meu Deus, que se enquadram naquele grupo de pessoas que é como a boa terra, arada, preparada, que retém a palavra, a semente, e frutifica. Ora 100, ora 30, ora 100, 60, ora 100%. Eu oro em nome de Jesus, para que o Teu povo seja um povo, meu Deus, fértil. Um povo onde a palavra é recebida numa boa terra e dá fruto, frutifica, em nome de Jesus. Senhor, seja conosco nesta reunião, fala aos nossos corações. Essa reunião é sua e cada um que está aqui, que está pela transmissão, está para Te ouvir, meu Pai. Então, se manifesta com poder e glória aqui. Eu entrego tudo nas Tuas mãos, eu consagro tudo ao Senhor nesse momento, e eu repreendo toda seta demoníaca, tudo que queira atrapalhar o culto, distrair, roubar a atenção, toda seta de desânimo, de incredulidade, de desilusão, eu repreendo em nome do Senhor Jesus. E eu Te peço, meu Deus, guarda as mentes, guarda os corações, guarda o Teu povo dos desvios, meu Pai, guarda o Teu povo de agir de forma tola, insana, meu Deus, de jogar tudo para o alto, como tantos fazem, muitas vezes, e muitas vezes quando está perto de viver, perto de colher o que plantou, de viver a Tua glória, é onde são mais atacados, pressionados a uma decisão errada, a uma escolha errada. Quantos, meu Pai, que quando estão perto de viver a Tua glória, se deixam levar pelas mentiras, pelo engano do diabo, pelo engano da mente, do coração. Eu oro, Senhor, para que a Tua palavra possa realmente dirigir as nossas vidas, reger as nossas vidas, e não, Senhor, vozes estranhas,
pensamentos, sentimentos, que a nossa alma, meu Pai, seja subjugada, meu Deus, governada pelo Espírito, em nome de Jesus. Muito obrigado por esse dia, muito obrigado por essa oportunidade, muito obrigado pelo que o Senhor vai fazer aqui hoje, muito obrigado, meu Deus, porque eu creio que o Senhor está aqui, e o Senhor estando aqui, nós não sairemos da mesma maneira que nós entramos, mas sairemos melhores, mais fortes, renovados, edificados, meu Deus, despertados. Eu creio nisso. Eu tomo posse de uma grande noite, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, amém. Vamos abrir aqui novamente em Isaías capítulo 40. Isaías 40, versículo 1. Que diz assim: Consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Falem ao coração de Jerusalém e anunciem que o tempo da sua escravidão já acabou, que a sua iniquidade está perdoada e que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Uma voz clama no deserto: preparem o caminho do Senhor. No ermo, façam uma estrada reta para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, e todos os montes e colinas serão rebaixados, e o que é tortuoso será retificado, e os lugares ásperos serão aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a humanidade haverá, pois a boca do Senhor o disse. Bom, ontem ainda o Senhor nos deu essa palavra, anunciando, novamente, um tempo de glória maior. Deus tem para o seu povo, Deus está nos levando para um tempo de glória maior. Mas, para a glória do Senhor se manifestar, e Ele quer manifestar a sua glória de tal forma, que olha só a expressão, toda a humanidade haverá. Então Ele quer revelar a sua glória de forma que todos vejam, todos reconheçam, essa glória na sua vida, na minha vida. É uma glória que chega transformando tudo, trazendo consolo, colocando um fim em situações escravizantes. E uma glória que podemos dizer é precedida por um caminho que deve ser preparado. Primeiro, nós temos que entender, o versículo-chave aqui desse texto é o versículo 3. Uma voz clama: no deserto preparem o caminho do Senhor. No ermo, façam uma estrada reta para o nosso Deus. Para essa glória chegar, para o Senhor, chegar com glória, com poder, mudando tudo, endireitando o que está torto, levantando, os vales que são os pequenos fiéis, e rebaixando os montes e colinas, que são aqueles que não atribuem a Deus a honra, a glória, as bênçãos, os milagres.
né? Todo monte e colina será rebaixado. Todas as pessoas que estão lá e não reconhecem que foi a mão de Deus, que foi pelo poder de Deus, que foi Deus quem fez, Deus quem abençoou, Deus quem confiou. Pois como diz Davi, tudo vem dele. Toda riqueza e honra vem do Senhor. O Senhor domina sobre todas as coisas. E eu posso lembrar do Nabucodonosor, que teve tempo para admitir isso, que o Senhor domina, que o Senhor é soberano, não fez, e um belo dia estava lá, se exaltando e dizendo: olha a grande Babilônia que eu construí, que eu, e antes mesmo que terminasse de falar, perdeu o juízo, e entrou num tempo de humilhação, onde literalmente foi pastar como animal. Virou um bicho. Unhas cresceram, pelos. Foi transformado mesmo num animal. Passou a viver como um animal. E quando o Senhor deu a ele novamente o juízo, a capacidade de raciocinar, de pensar, a primeira coisa que ele disse foi que o Senhor domina sobre tudo. As primeiras palavras dele foram essa: o Senhor domina sobre todos os reinos. Ele reconheceu a soberania de Deus, mas teve que passar por isso. Algumas pessoas, só se humilham, só se quebrantam dessa maneira. Nós temos N exemplos na palavra e fora dela, e não precisamos trilhar esse mesmo caminho para reconhecer que tudo vem de Deus e nos colocarmos, nos humilharmos debaixo da potente mão do Senhor. Deus dá graça ao humilde, como nós sabemos, mas resiste o soberbo e o arrogante. Então, Deus tem glória, Deus tem vitória, Deus vai levantar os pequenos fiéis serão levantados e os arrogantes serão rebaixados. E o que está torto vai ser retificado, endireitado. Lugares ásperos serão aplainados, quer dizer, tudo será mudado quando essa glória for revelada, quando essa glória se manifestar. Mas para essa glória se manifestar, eu preciso preparar o caminho para o Senhor. Fazer uma estrada reta. Quando fala de estrada reta, ele está falando de estabilidade, continuismo, sabe? Uma vida sem oscilações, sem altos e baixos. O Senhor está à procura de um povo maduro, que não se deixa ser levado pelas circunstâncias, influenciado, pelo que vê, pelo que ouve, pelas vozes, as inúmeras vozes que ecoam. Deus quer um povo fundamentado na palavra, que não se desvia nem para a direita nem para a esquerda, que se agarra firmemente ao que está escrito, que se move, que age com base no que está escrito, e não em opiniões, outrora achismos, pensamentos, sentimentos. Se eu quero viver a glória de Deus, eu vou precisar preparar o caminho para a chegada do Senhor com a sua glória, com o seu poder. Eu vou ter que fazer caminhos retos. Tem um versículo ainda em Hebreus, acho que está lá no capítulo 13,
que o Senhor ainda fala também isso, né? Faça caminho reto para os seus pés, que o manco não se desvie, né? Fortaleçam as mãos e firmem os joelhos vacilantes, que o manco não se desvie antes seja curado, diz a Bíblia. Então esse é o momento, né, pós-propósito, que infelizmente, lamentavelmente, nós vemos, né, que muitos ainda não estão bem fundamentados na palavra. Esse é o momento onde muitos desviam, muitos se distraem, muitos baixam as mãos, e nós já sabemos o que acontece quando uma pessoa baixa as mãos. Lembra daquela passagem de Moisés? No alto da colina com as mãos erguidas? Enquanto ele mantinha aquela postura, Josué no campo de batalha prevalecia contra os amalequitas. Mas quando ele se cansava, ele baixava as mãos, o inimigo começava a prevalecer. Os amalequitas ganhavam força. Está lá em Êxodo 17, essa passagem. Então, nós não podemos sair da nossa posição. Nós não podemos deixar de fazer o que já aprendemos. Né? O que vocês ouviram, viram, receberam, aprenderam de mim, coloque em prática, diz a Bíblia. Viva a altura do que você já, né, conhece, aprendeu, não retroceda. Nós devemos viver a altura do nosso conhecimento. Quer dizer, se eu já sei o que Deus espera de mim, como eu devo viver a minha vida, como eu devo conduzir a minha vida, então eu vou, né, viver de acordo com isso, com o que eu sei. Eu não posso retroceder, eu não posso baixar as mãos, eu não posso me desviar, eu não posso acreditar numa grande colheita sem que haja uma semeadura, um plantio. Ah, bispo, mas eu tenho plantado, eu plantei nesse propósito, mas ainda não vi o resultado dessa semeadura. Né? Tem até a impressão negativa de que nada está acontecendo. Aos meus olhos naturais nada mudou, talvez. O cenário é o mesmo. Mas a Bíblia nos mostra que nós podemos, e nós é que criamos o nosso futuro. Você cria o seu futuro. Você, através da fé, cria o seu futuro. Você pode estar num momento vivendo uma realidade negativa aos olhos, mas já vivendo como se estivesse vivendo a realidade que você tanto sonha. Quando a Bíblia diz, no deserto prepare um caminho ao Senhor, é exatamente isso, no deserto. Deserto fala de lugar difícil, remete, né, a lugar difícil, processo, aquele período mais difícil da nossa vida. Mas é nesse período, no processo, que nós preparamos caminho para o Senhor. É nesse período que nós temos que ocupar, né, o nosso lugar. Em Deus, nós devemos assumir a postura que o Senhor espera que a gente assuma, de alguém que por Ele já foi feito justiça, já foi feito mais que vencedor. Não espere
tudo acontecer para depois ter uma atitude de fé, uma atitude de gratidão. Não, prepare caminho para o Senhor. Haja agora, aquela expressão que nós usamos recentemente, finja ser real até que seja mesmo. Né? Comece a viver hoje como se você já estivesse vivendo o que você tanto sonha. Como você seria? Né? O que iria predominar em você, no seu coração, se já estivesse lá, onde sonha, vivendo a realidade que você sonha? Então, nesse deserto, comece a viver assim, comece a alimentar todos esses sentimentos de alegria, de gratidão. Agradeça sem ter motivo, né? Chame as coisas que não são como se já fossem. Foi assim que Abraão, por exemplo, preparou o caminho para o Senhor. A Bíblia diz que Deus o constituiu pai de muitas nações. E trocou o nome dele, o nome de Sara, para que eles pudessem trazer à existência aquela realidade por um ano inteiro. Eles profetizaram, eles declararam aquela realidade. Quando o Senhor mudou o nome de Abrão para Abraão, o constituiu pai de muitas nações, ele estava dizendo: tem muitas nações dentro de você. Mas qualquer um olhava para aquele homem de quase 100 anos de idade, né? E, né? Olhando para aquele homem de quase 100 anos de idade, não era difícil desacreditar. Não era difícil duvidar. Né? Talvez se ele fosse esperar, né, alguma motivação externa, alguém dizendo para ele, né, que tinha jeito, que era possível, ele não viveria a promessa. Mas ele se agarrou ao que Deus, né, disse a respeito dele: você, pai, eu te constituí pai de muitas nações, tem muitas nações dentro de você. Ele se agarrou àquilo e não permitiu mais que os seus olhos, seus sentidos, né, o que ele via, bastava olhar para ele mesmo, bastava ele olhar para Sara, e com certeza, dúvidas, interrogações, medo de não acontecer, tudo isso, né, começava a brotar dentro dele. Mas foi uma decisão, ele decidiu focar na palavra, na promessa. Agora há pouco, ainda na oração das 6, eu lia na versão A Mensagem, aquele texto de Romanos 4, e fala que ele mergulhou na promessa. Ele mergulhou na promessa. Ele não foi reticente, ele não foi incrédulo em relação à promessa, não ficou questionando, ignorou décadas de esterilidade da Sara, quer dizer, tirou o foco das circunstâncias. Ele preparou o caminho para o Senhor. A Bíblia diz que ele foi fortalecido, ele foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Dando glória a Deus, na condição, né, em que ele estava. Um senhor de quase 100 anos de idade, com uma esposa, além de estéril, também avançada em idade. Nessas circunstâncias, ele deu glória a Deus. Ele se fortaleceu dando glória a Deus. Ele não enfraqueceu na sua fé. Ele teve aquele momento do capítulo 15, onde ele se envolveu com as circunstâncias, né, e começou a crer diferente do que Deus lhe havia prometido, garantido, mas bastou Deus dizer: não será assim, não é esse o fim que eu tenho para você, né? Bastou Deus falar com ele, enviar a sua palavra e dizer: não tenha medo, porque grande vai ser a sua recompensa, que ele se reposicionou, tirou o foco das circunstâncias.
né? E voltou os seus olhos para Deus, para a promessa e para as imagens que Deus deu a ele como referência do que iria fazer na vida dele, como um exemplo do que estava, né, reservado para ele no seu futuro. Então, nós precisamos, com esses exemplos, com o exemplo de Abraão, entender o que é preparar o caminho para o Senhor. Cada palavra que vem e que eu acato, que eu me submeto, eu estou preparando o caminho para o Senhor. Cada declaração de fé, cada confissão de fé, porque a Bíblia diz, crie, por isso falei. Você está preparando, você está criando o seu futuro, você está dando condições para que a glória do Senhor se manifeste. Então, desde o início do ano, Deus tem nos dado condições de fazer, né, de preparar esse caminho, de fazer uma estrada reta para que o Senhor chegue com a sua glória, mudando e transformando tudo. E nos elevando a patamares altos, a lugares que ainda nós não fomos. Deus quer que o seu povo viva uma glória inédita, uma glória maior. Ele tem essa glória maior. Ele quer levantar os pequenos fiéis. Ele quer nivelar, né? Aquele que está numa condição baixa, Ele quer nivelar. Mas será que nós estamos preparando esse caminho? Será que nós estamos construindo nosso futuro? Ou ainda, mesmo ouvindo tantas palavras, tantas promessas, estamos presos às circunstâncias? Falando o que estamos vendo com os nossos olhos naturais? Será que a palavra tem nos movido? Tem nos norteado? Ou ainda temos sido dirigidos pelas nossas emoções, pelos nossos sentidos? O que realmente tem nos guiado? Eu tenho entendido o que Deus quer de mim. Se nós vamos lá para Ageu, nós entendemos muito bem, né, o que fazer para a glória do Senhor se manifestar. Aquele povo tinha uma promessa de glória maior, mas até que construíssem o templo do Senhor, até que colocasse os interesses de Deus à frente dos seus próprios interesses, até que Deus ocupasse o lugar que tinha que ocupar na vida deles, que era o primeiro lugar, essa glória maior não foi vivida. Eles não desfrutaram dessa glória maior, não viveram o que o Senhor tinha para eles. E é interessante que o Senhor chama a atenção deles para algo óbvio, só que eles não estavam vendo o óbvio. Eles não estavam vendo que a falta de resultado, a falta de realização, tinha a ver com as escolhas, com a conduta deles mesmos. Estava relacionado, ligado uma coisa a outra. Aquele povo começou a experimentar um tempo de seca, eles estavam frustrados com os resultados, havia muito esforço e pouco resultado, e Deus já nos prometeu também esse ano, que haveria menos suor, menos esforço e mais fluidez. E aqueles que estão entendendo, né, o caminho que deve ser preparado, que estão dando a Deus a devida importância, a importância devida, estão colocando Ele no centro, estão colocando os interesses dEle à frente dos seus interesses, que estão, totalmente dedicados ao Senhor, têm vivido já essa fluidez, esse poder, essa glória, têm provado dessa glória.
Mas aqueles que ainda não entenderam, né, onde Deus precisa estar, que a vida dele tem que girar em torno de Deus, tudo primeiro para Deus, estão aí na condição desse povo, trabalhando muito, comendo pouco, né, tendo pouco resultado, planta muito, colhe pouco, né? Come, não se farta, bebe, não se sacia, veste, mas não se aquece, e o salário vai num saco furado, porque Deus ainda não é prioridade, porque facilmente se desvia do propósito. Esse povo havia recebido uma direção clara, Deus havia providenciado os recursos para reconstruir o templo de Salomão, que havia sido destruído, e eles usaram os recursos para uma finalidade, né, que era reconstruir o templo do Senhor, para construir, né, suas casas, estucar suas casas, quer dizer, desviaram os recursos, desviaram do propósito, se perderam no caminho, estavam lá se matando e não tendo o resultado. E o Senhor diz: vejam o que vocês estão fazendo, considerem o que vocês estão fazendo, veja onde os seus caminhos levaram. Isso é resultado do seu desvio. Ao invés de vocês fazerem caminhos, uma estrada reta, de prepararem o caminho para o Senhor fazendo uma estrada reta, vocês estão pegando atalhos, vocês estão se desviando, vocês estão saindo da direção que eu dei a vocês. Então é onde há muito esforço e pouco resultado. Então Deus quer que nós entendamos o que significa preparar um caminho para o Senhor, porque promessa de consolo, promessa de mudança total, né? Ele fala aqui, vales levantados, montes e colinas rebaixados, o que está tortuoso retificado, lugares ásperos aplanados. Então fala de uma glória que muda tudo, que endireita tudo, que transforma tudo, que traz consolo, que põe fim a situações escravizantes, mas que não vai acontecer, não vai se manifestar enquanto esse caminho não for preparado, enquanto Deus não estiver no centro, enquanto eu não aprender a viver por fé, enquanto eu não depender dele, enquanto eu não estiver inteiro nele. Deus quer pessoas totalmente dedicadas, que tenham um coração inteiro, que viva para algo maior, que viva para Ele. Esse povo foi ingrato, porque estava lá no cativeiro, o Senhor levantou o rei Ciro, um rei ímpio, que liberou esse povo, que financiou esse projeto de reconstrução, que deu a ordem para eles reconstruírem o templo do Senhor, para que pudessem voltar, né, a adorar o Senhor, porque o templo é lugar de adoração. Por que a primeira ordem foi reconstruam, né, o templo, para que eles pudessem voltar a adorar o Senhor? E ainda o bispo lembrou ontem, que quando enviou Moisés a Faraó para pedir que Faraó deixasse o povo ir, era com o propósito principal, não era só tirar da escravidão, era para que eles pudessem adorar. Deixe o meu povo ir para me adorar. Então Deus quer que o seu povo o adore. Deus está à procura de adoradores, de pessoas que vivam para Ele, de pessoas que o amem de todo o seu coração, mais do que a própria vida, porque são essas pessoas que estão dispostas a tudo, a renunciar o que for preciso, né, abrir mão do que for preciso, a agradar a Deus, que Ele investe. Deus não vai investir em pessoas sem propósito. Nada Deus faz sem propósito.
Por que às vezes situações não se definem, não se resolvem durante um propósito? Porque Deus quer ver onde está o coração, o que vai sair de cada um. E esse é o momento onde muita coisa começa a se revelar. Onde aquela pessoa que até parecia fiel, não é tão fiel assim. Onde aquela pessoa que até aparentava querer Deus, não quer tanto assim, ou não quer nada de Deus. Porque a resposta que uma pessoa dá quando um propósito termina e ela não aparece mais, é exatamente isso. É a resposta que ela manda para Deus, a mensagem que ela manda para Deus, é que ela só queria, né, o favor de Deus, a mão de Deus, e não o próprio Deus, e não vida com Ele. Então assim, Deus nos ama demais para nos manter, né, nesse nível raso. Você sempre ouve falar aqui que não há nenhum problema, né? Até hoje eu não conheci alguém que se voltou para Deus por Ele, que começou a buscá-lo, né? Porque, eu quero Deus. Não, eu quero mudança na minha vida, eu quero cura, eu preciso de cura, eu preciso de libertação, preciso de mudança no meu lar. As pessoas se voltam para Deus, inicialmente, pelos motivos errados. Às vezes numa ignorância, numa cegueira, ela acredita que o problema dela é financeiro, o problema dela é familiar, o problema dela é a enfermidade, quando na verdade o problema dela é espiritual, né? Mas ela não tem ainda essa noção, esse discernimento, esse entendimento. Ela tem essa visão rasa, ela só está olhando por cima, né, da superfície, a ponta do iceberg. E o problema, né, está debaixo da superfície. A raiz do problema é exatamente, né, o que levou esse povo ao cativeiro. A rebelião, a desobediência. Esse povo foi levado ao exílio porque estavam agarrados a coisas que não podiam sustentá-los, protegê-los. Eles olhavam para aquele templo, por exemplo, magnífico do templo, que foi o templo de Salomão, né, e pensavam, Deus vai deixar que isso seja destruído? Deus vai permitir? Né? Não, é impossível. Eles não acreditavam nas mensagens, nos avisos dos profetas, de Jeremias, que anunciou o cativeiro, porque olhavam para aquele templo, não, isso aqui jamais vai ser destruído, pois Deus permitiu que fosse, né, que Israel fosse invadido, que o templo fosse destruído. Deus permitiu, para mostrar para eles que a única coisa que pode sustentar uma pessoa é Deus. Então, da mesma forma que aquele povo, né, se agarrou ao templo, tem gente que se agarra às próprias bênçãos muitas vezes. Se agarra às bênçãos de Deus, né, ao que não pode sustentar. Então eu estou abençoado, não tem como eu perder, não tem como. Quantas pessoas que já estiveram lá e hoje estão num estado até pior de quando chegaram pela primeira vez, porque transformaram as bênçãos num ídolo, não tiveram estrutura para a promoção. A promoção fez mal, porque elas se tornaram, ao invés de se tornarem mais dependentes, né, mais gratas e dependentes de Deus, não, tornaram elas arrogantes, autossuficientes, né? Se tornaram Uzias na vida, que não era nada depois que estava lá, que fora extraordinariamente ajudado por Deus, deixou o orgulho tomar conta, achou que podia tudo, né? E não podia, terminou seus dias leproso, envergonhado. Enfim, Deus quer o seu povo numa condição de humildade, de coração inteiro, vivendo para o agradar,
Quando aquele povo entendeu que eles precisavam se voltar ao propósito, né, inicial, que era construir um templo. Para quê? Para que eles pudessem adorar. Quando eles se voltaram para, né, o propósito de adorar o Senhor e colocar os interesses de Deus à frente dos próprios interesses, o Senhor financiou aquele projeto, o Senhor abalou a terra, o Senhor canalizou os tesouros escondidos, o Senhor supriu as necessidades, que aquele templo, né, pudesse ser tão glorioso novamente, pois o Senhor prometeu e eles viveram uma glória maior. Mas precisaram, primeiro perderam tempo, cerca de 16 anos atrasaram a obra, quer dizer, perderam o tempo, tentando se garantir, como o bispo disse ontem, né, construindo suas casas, estucando as suas casas e deixando o projeto de Deus, os interesses de Deus para depois. Desviando-se do propósito, só perderam tempo. Então, enquanto uma pessoa não entender que a parte espiritual é que sustenta tudo, que o que Deus quer são adoradores, o que Deus quer são pessoas totalmente dedicadas, né? O que Deus quer é estar no centro, ou seja, a minha vida gira em torno dele, tudo primeiro para Ele, vão continuar perdendo tempo. Vão continuar tendo que pegar retornos, porque não faz caminho reto, está sempre tentando pegar um atalho, chegar mais rápido ao seu destino e só está atrasando essa jornada, essa viagem. Vamos lembrar que Israel podia em 11 dias chegar na Terra Prometida e esticou esse processo aí, em 2 anos. Aí quando chegaram não quiseram entrar, e aí peregrinaram mais 38 anos, até aquela geração incrédula, que já tinha ouvido de tudo, visto de tudo, mas não queriam mudar, não queriam se posicionar, morresse. Então, quer dizer, em 11 dias, podiam estar lá, mas peregrinaram 40 anos no deserto, e não entraram, a maioria deles. A maioria, por quê? Porque não entendeu. Não aprendeu sobre confiança, sobre dependência de Deus. Porque não eram submissos ao Senhor. Viviam em rebelião, viviam questionando. Queriam fazer ao seu modo. Enfim, Deus tem prometido um tempo de glória maior. Mas é hora, aliás, já passou de hora de prepararmos o caminho para o Senhor chegar em cada área das nossas vidas com essa glória que modifica tudo, que transforma tudo. Será que eu já entendi o que Deus quer de mim em cada área da minha vida e eu tenho preparado esse caminho? Eu tenho me posicionado em cada área da minha vida em conformidade com a palavra? Porque essa demora, né, essa insistência muitas vezes num sistema falido, num padrão falido, que impede essa ação de Deus. Deus já nos deu essa palavra um tempo atrás, falando de um tempo de glória, de uma glória maior. Mas quantos que não têm se empenhado na preparação desse caminho, em construir, né, uma estrada reta, que estão sempre tentando pegar aí atalhos, fazer ao seu modo, que estão tentando, né, bular o sistema de Deus. Não, nós só perdemos tempo dessa maneira. Deus quer um povo humilde, um povo submisso, um povo que ouve e obedece, não questiona, não pergunta por quê, porque eu não tenho que saber o porquê eu tenho que obedecer.
Né? Por que eu tenho que obedecer? Eu não tenho que saber por que eu tenho que obedecer, eu tenho que obedecer. O que Deus me dirigir, o que Deus falar comigo, o que Deus falar precisa ser lei, mandamento. Eu obedeço. Então, o Senhor prometeu que a terra seria altamente abençoada e desfrutaria prosperidade quando o templo do Senhor, o lugar da adoração, fosse reconstruído. Se a ordem do Senhor, né, fosse acatada, obedecida, aquela sequidão, aquela escassez, né, aquela vida travada, amarrada, aquilo ia mudar. Eles iriam experimentar, né, um tempo novo, de favor, de glória, de consolo, de paz. De paz. Porque o Senhor ainda fala aqui, a glória, no capítulo 2, versículo 9 de Ageu, a glória desse novo templo será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos, e nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então, o Senhor tinha para esse povo esse tempo de paz, né, de shalom, de pleno bem-estar, como nós já falamos, de completo bem-estar. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Só que eles mesmos adiaram esse tempo, se privaram dessa glória por muito tempo, porque ainda se desviavam do propósito. Diziam, não é chegado o tempo, não é a hora. Depois, sabe aquela coisa, depois eu faço, depois eu mudo, depois eu acerto, depois eu lido, e vão deixando para depois, vão esticando um processo que já podia ter terminado. Vão adiando a sua entrada na terra prometida, vão adiando essa glória que já podiam estar vivendo. Então não faça isso. Se você ainda não se empenhou em construir aí estradas retas, uma estrada reta, se você ainda está aí, ouve a palavra, mas é levado pelos seus pensamentos, por opiniões, faz ao seu modo, não tem um espírito humilde, porque humildade é ouvir a Deus. Não tem nada a ver com classe social, a maneira como a pessoa se veste, a cultura, né, o seu nível cultural. Não, humildade é ouvir a Deus. Até hoje você está aí, mas, né, não é dirigido pela palavra. Peça a Deus um coração humilde. Peça a Deus que te dê um coração humilde, um coração que ouve. Seja o tipo de gente que pega a palavra para viver, e não só, né, para conhecer. Nós não podemos nos tornar conhecedores apenas da palavra, mas praticantes da palavra. O povo não adiou essa glória porque não sabia o que fazer, mas porque pensou que não era bem assim, que podia fazer depois, né? Não era falta ali de direção, de informação. Não, eles sabiam o que tinham que fazer. E quando fizeram, a glória chegou. Amém, gente? Quando se posicionaram, quando fizeram estrada reta, prepararam o caminho para o Senhor, o Senhor abalou. A Bíblia diz aqui, farei tremer todas as nações, e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações, e encherei esse templo de glória. Quer dizer, quando eles deram condições, o Senhor canalizou riqueza, tesouros. A glória chegou. Então a glória não chega até que eu prepare o caminho. E esse preparar o caminho, eu creio que está bem claro para cada um de nós. É cada palavra que vem, que o Senhor nos direciona a algo, lá, obedecer.
Está me mandando reparar algo, vá lá e repara. Está me mandando mudar a minha forma de tratar as pessoas, eu vou lá e mudo. Deus tem falado sobre tantos assuntos aí, e eu tenho me posicionado. Estamos falando, Deus tem falado agora sobre declarações. Essa é uma forma também de preparar esse caminho, de você trazer o cumprimento da promessa, da palavra. Declare a palavra, faça declarações poderosas, chame as coisas que não são como se já fossem, não fale negativo, não fale o que está vendo, não fale do problema, dê ordens à situação, profetiza sobre o vale, manda o sol e a lua parar, manda a figueira secar, dê ordens em nome de Jesus. Tudo que você pedir em oração, creia que já recebeu, e assim será. Mas não adianta eu orar hoje, eu declarar hoje, não declarar amanhã, eu profetizar hoje, amanhã já está reclamando. É essa oscilação que impede a ação de Deus. São esses desvios, a pessoa faz um dia, faz no outro, aí vive uma situação, já retrocede, né? Já se desvia do propósito, da direção que recebeu, quer dizer, falta uma consistência, falta uma maturidade. Maturidade dá acesso. Quando você é maduro, Deus pode te levar para mais. Mas enquanto você é inconstante como as crianças, né, levado por todo o vento de doutrina, qualquer situação, pressão, ataque, situação, tira você do caminho, da direção, você está mostrando para Deus que não está pronto ainda. Então Deus quer um povo focado, um povo estável, um povo que não se desvia, um povo que não vive de propósito, mas que já entendeu o propósito da sua vida, um povo que não baixa as mãos, um povo que tem tudo para reclamar, mas está agradecendo, um povo que tem tudo para abrir mão de tudo, mas está lá agarrado firmemente à sua fé, à sua confiança, declarando as suas vitórias. Um povo que às vezes tem aquela sensação de que Deus, né, não está vendo. Aquele povo que não sente Deus, mas sabe que Deus está presente, porque entendeu o que Deus falou, o que Jesus disse, que Ele estaria conosco, sempre, até a consumação dos séculos. Isso Ele prometeu, mas que eu sentiria em todo o tempo, não. Ele não prometeu isso. É muito bom quando você sente a presença de Deus, né? Mas há momentos que você não sente. Há momentos que a sensação é de que Ele está longe, distante. Aquela sensação dos discípulos do caminho de Emaús, muitas vezes nós sentimos. Aquela sensação sabe, tudo acabou, está tudo perdido. Tudo perdido. Aí o Senhor começa a caminhar com eles, o próprio Senhor Jesus começa a andar com eles, não permite que eles o reconheçam, por quê? Porque queria encontrar maturidade naqueles discípulos. Queria que eles reconhecessem Jesus na palavra, que eles se lembrassem do que Ele mesmo havia dito, enquanto estava ali, né, com eles, antes da cruz. Mas não, quando foi a cruz, tiver aquela sensação de que tudo havia se acabado, tudo havia encerrado, que Jesus fora mais um, né, grande profeta apenas, e não o Messias, o Salvador, o Filho de Deus, como eles até creram por um momento. Então essa é a fé que muita gente vive.
Quando tudo passa, acaba, parece que nada mudou, nada aconteceu, eu esperava isso, eu esperava aquilo, sabe, eu tinha expectativa que isso ia acontecer, mas não aconteceu, então já estou me desviando, abrindo mão da minha fé, me entregando ao sentimento, mostrando a minha imaturidade através da minha instabilidade, deixando claro que não é a palavra que me conduz, que me dirige, mas a emoção do momento, os meus sentidos, as circunstâncias. Toda pessoa que vive com base nas suas emoções, nas suas circunstâncias, ela vive se desviando, ela é instável. Se eu dependo das minhas circunstâncias estarem perfeitas, para crer, para adorar, para agradecer, para sorrir, eu vou viver boa parte da minha vida amargo, infeliz, carrancudo, porque nem sempre as coisas vão estar como você gostaria que estivesse. Nem sempre. O Senhor disse que no mundo teríamos aflições, desafios, problemas. Então Deus está à procura de um povo maduro. Deus tem consolo, Deus tem glória, Deus tem mudança. Deus quer levar os pequenos fiéis, mas não antes de cada um de nós fazermos uma estrada reta, de prepararmos esse caminho. Quando eu tenho tudo para desistir e eu continuo plantando, eu estou preparando o caminho para o Senhor. Estou dando condições para Deus chegar com poder e glória e mudar tudo. Amém, gente? Quando termina um propósito e eu mantenho as minhas mãos levantadas, eu não retrocedo, eu não baixo a guarda, o que eu alcancei eu mantenho, eu estou avançando para mais, eu estou preparando o caminho para o Senhor. Eu estou dando condições para o Senhor chegar com poder e glória. Mas quando um propósito termina, a pessoa já baixa as mãos, ela já está mandando uma mensagem para Deus. Uma mensagem negativa, por sinal, que mostra imaturidade. Então, trabalhe a maturidade espiritual. Busque ser, ore, peça ajuda ao Senhor para ser um filho maduro. Porque maturidade dá acesso. Enquanto eu não for uma pessoa madura, eu vou desejar mais. E por amor, o Senhor não permitirá que eu avance para mais. Porque se Ele vê que eu não tenho estrutura, é como um pai ou uma mãe, se você tem filhos, você não vai dar acesso a coisas que os seus filhos ainda não estão aptos para lidar. Seria insano, seria louco, você deixar um filho aí de 5, 6 anos e dirigir um carro. Filho, pilota aqui. É loucura. Não está preparado para aquilo. E essa oscilação na fé, essa instabilidade mostra isso, que eu não estou preparado. Um pouco que eu avanço, eu já retrocedo espiritualmente, eu mostro que eu não estou preparado. Deus me dá uma ordem e eu me desvio, eu não estou apto para coisas maiores. Então, busque essa maturidade. Esse tem tudo para ser o melhor ano, o ano mais incrível da sua vida, mais extraordinário. Deus quer te elevar acima da multidão, como fez com Daniel, com os 3 jovens. Eles eram incomparáveis, ninguém se comparava a eles, eles eram muito melhores que todos os jovens, 10 vezes mais sábios que todos os sábios. Então Deus quer que você saia da média, Deus quer te elevar acima da multidão. A Bíblia diz isso em Hebreus 11, na versão A Mensagem, que Deus elevou aqueles homens acima da multidão, por conta
da fé. Por conta da fé. Através da fé, por um ato de fé, o Senhor elevou, né, os antigos, os que já viveram e creram no Senhor, elevou a um nível acima. Então Deus quer que o seu povo seja um povo diferenciado, um povo reconhecido por ser um povo abençoado. Então busque e trabalhe essa maturidade espiritual, emocional, em nome de Jesus. Fique em pé, por gentileza, coloque a mão no seu coração. Em Marcos 11, 22, o Senhor disse assim, respondeu Jesus, tenham fé em Deus, eu asseguro que se alguém disser a esse monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto eu digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam. Creiam que já o receberam. Você está pedindo por algo? Creia que isso já é seu. Possua pela fé. Não duvide no seu coração. O problema está aí. As pessoas às vezes pedem, oram, fazem propósitos, mas lá no coração ela tem dúvida. Termina um propósito, para alguns é como se, só perdi meu tempo. Como assim perdeu o seu tempo? Você não plantou? Você não vem plantando? Você não planta hoje e colhe amanhã. Mas na vida do fulano já aconteceu. Muitas vezes Deus não permite que aconteça durante o propósito, para ver o que vai sair nesse momento, o que vai ser revelado agora. Uma fé madura ou uma fé imatura, infantil? Deus permite. Eu creio que muitos, o Senhor segura um pouco mais para ver se todas as decisões que foram tomadas, né? Porque num propósito a pessoa eleva o padrão, ela sobe de nível, ela faz mais do que costumava fazer. Todo mundo prova para si mesmo, em períodos de propósitos, que é possível fazer mais, que é possível andar uma milha a mais, que é possível. É possível. Ela eleva o padrão, naquela expectativa de viver as definições, mas agora, acabou o propósito. Deus quer ver. Deus quer ver se nesse momento, o que você alcançou vai ser mantido. As mudanças que você já havia efetuado serão mantidas. As decisões que você tomou serão sustentadas. Ou se foi, algo pontual, algo de momento apenas. Deus quer ver. O que você busca? Quais são suas intenções, suas motivações? O que te move? Se você já compreendeu para o que foi feito, por exemplo, como falamos domingo, você foi feito para uma missão. Você já abraçou a missão da sua vida? Você está vivendo para algo maior que a sua vida? Ou você está vivendo igual o ímpio vive, só para essa vida, só para a sua vida? Tem gente que só vive para essa vida e pior, só para a sua vida. Não tem perspectiva de eternidade. Não está cumprindo com a sua missão, que é salvar mais para Jesus. Não está buscando ser um exemplo, uma referência para outros, uma inspiração para outros. Não se colocou ainda como embaixador de Cristo. Não tem buscado trilhar, andar nas pisadas do Senhor. Então nós já ouvimos aqui que
muito mais do que mudar as nossas circunstâncias, Ele quer nos transformar. Ele tem mais interesse em nos transformar do que mudar as nossas circunstâncias. Para uns isso é um balde de água fria, porque é tudo que Ele não quer ouvir. Tem gente que quando ouve isso, ele é como um balão que esvazia na hora. Não, mas como assim? Sim, é exatamente assim. Não, mas eu estou buscando a Deus para minha vida mudar. E ela vai mudar. Mas se você buscar a Deus, ela vai ser transformada. A glória do Senhor vai se manifestar e vai mudar tudo. Mas se você buscar a Deus e não o que Deus pode fazer, prepare o caminho. Se você já vinha preparando, continua construindo essa estrada reta. Não se desvie, não se desfoque. Não baixe as suas mãos, não se envolva com as circunstâncias. Continua fazendo, construindo essa estrada reta. Porque a qualquer momento o Senhor virá, como diz lá em Hebreus, um pouquinho de tempo que há de vir virá e não se atrasará. O Senhor sempre chega para os fiéis. Ele chega trazendo glória, Ele chega trazendo cura, Ele chega trazendo mudança. Vamos lembrar que a Noemi não quis resistir, não quis permanecer no lugar que devia permanecer, e saiu. 10 anos depois ela volta, e quando ela volta, ela encontra o povo que havia resistido, já vivendo uma outra fase, já colhendo, vivendo a glória de Deus, porque a glória sempre chega. Só que ela estava voltando como uma indigente, de mãos vazias, quebrada, arruinada, derrotada, porque era oscilante. Mostrou que Deus tinha valor enquanto Deus estava proporcionando um bom tempo, um tempo de paz. Mas quando veio a dificuldade, o problema, a crise, ela deixou Belém, a casa do pão, foi para Moabe. E lá em Moabe chegou a informação, chegou a notícia para ela que lá em Belém o Senhor já tinha vindo em auxílio do seu povo. Que o povo já tinha passado aquele tempo difícil e já estava colhendo. Quando ela volta, ela encontra uma outra realidade. Quem resistiu, quem foi consistente, revelou uma fé consistente, já estava vivendo uma outra vida, uma outra realidade. Então, em nome de Jesus, peça a Deus essa maturidade, esse foco, esse senso de propósito, de missão. Em nome de Jesus, ore a Deus por isso agora. E diga ao Senhor: Senhor, eu vou continuar construindo essa estrada reta. Eu não vou me desviar. Eu não vou baixar as minhas mãos. Eu não vou ser levado, influenciado. Eu não vou deixar a minha alma, as minhas emoções, os meus pensamentos, as vozes contrárias me tirar, meu Deus, desse caminho. Eu sei onde eu devo estar, eu sei o que eu tenho que fazer, eu vou continuar fazendo, eu vou continuar seguindo, eu vou continuar construindo essa estrada, preparando esse caminho, e quando menos eu esperar, o Senhor virá com glória, que transforma tudo, que põe fim às situações que eu não aceito, não quero mais viver. Em nome de Jesus, é assim que é.
É uma palavra de consolo. Deus tem consolo para o seu povo. Ele manda aqui, dizer: falem ao coração de Jerusalém e anuncie que o tempo da escravidão já acabou. Anuncie que esse povo foi perdoado. Deus está falando conosco aqui, de forma carinhosa. Ei, eu vou te consolar. Eu vou pôr fim às situações. Você já foi redimido. O Senhor vai manifestar a sua glória. Vai endireitar o que está torto, vai aplanar o que está áspero. Vai levantar os vales. Ele vai mudar tudo. Continua preparando o caminho para o Senhor. Continua olhando para o alto, para o autor e consumador da sua fé. Talvez depois que o propósito terminou, você esperava por vitórias e viveu situações negativas aos olhos. Você não esperava que tal coisa acontecesse. Talvez coisas negativas aconteceram depois do propósito. E o diabo veio com aquela seta, tá vendo? Você perdeu o seu tempo, não. Ele está sempre usando uma boca incrédula para dizer isso. Que é um desperdício, que você perdeu o seu tempo, que é melhor você parar com tudo, largar a mão disso, abrir mão disso, parar de se iludir, parar de se enganar, parar de alimentar esse sonho porque não vai dar em nada. Ele está sempre usando essas bocas incrédulas. Tem sempre uma boca do diabo para tentar desviar você. Às vezes bate o cansaço, bate o desânimo, aquela vontade de jogar tudo para o alto, mas a palavra do Senhor para mim e para você é: fortaleça as mãos cansadas, firma os teus joelhos vacilantes, faça caminho reto, prepara um caminho reto, porque a glória do Senhor vai se manifestar. O Senhor vai chegar com glória na vida dos resilientes, dos perseverantes, dos estáveis, dos consistentes. Eu creio que teve coisas que ainda não aconteceram, porque Deus está testando. Deus está vendo quem é quem. Deus está vendo quais são as intenções. Deus está deixando sair o que está lá dentro. Faça sair de você uma fé inabalável, valores inegociáveis. Faça sair de você aquilo que permitirá Deus te levar, te colocar em patamares altos, uma humildade, um coração humilde, um coração sincero. É isso que Ele procura. O que atrai a glória de Deus? É isso. Credulidade, não incredulidade. Fidelidade, lealdade, sinceridade, não mentira, hipocrisia, falsidade, engano. Mostra a Deus que Ele pode confiar em você, que Ele pode te levar para mais. Observa o que Deus fez na vida do Jó. Ele foi testado, ele viveu situações terríveis, mas Ele fez sair no meio daquele deserto uma fé inegociável, um amor inabalável. Tudo aquilo aconteceu e Jó saiu melhor daquilo. Toda aquela dor serviu para refiná-lo, purificá-lo, torná-lo melhor.
Ele revelou uma fé inabalável, uma fé inegociável, um amor inabalável. Ele mostrou para Deus, por meio de obras, não de palavras, o que Deus significava para ele. Seu coração foi revelado. O coração dele pertencia ao Senhor, de verdade. E às vezes Deus permite situações para ver se ele tem o seu coração. Ele quer ver se o seu coração é dele, se o seu coração pertence a ele. Você pode dizer que o seu coração pertence a ele? Você pode dizer que a sua vida pertence a ele, o seu coração pertence a ele? Então diga isso. Diga: Senhor, aconteça o que acontecer, eu não vou me desviar, eu não vou pegar atalhos, eu não vou abrir mão da minha fé, eu não vou olhar para trás, não vou olhar para a direita nem para a esquerda, eu vou seguir nesse caminho, nessa estrada reta. Eu vou continuar dando condições para o Senhor agir, e eu sei que o Senhor vai chegar, trazendo consolo, trazendo mudança, trazendo glória. Eu acredito nisso. Eu acredito. Vem, Senhor, toma as nossas vidas, toma os corações. Que cada um esteja, meu Pai, realmente colocando o Senhor no centro, fazendo do Senhor a sua prioridade, o seu bem maior, se alicerçando na tua palavra, meu Deus. O Senhor está à procura de pessoas que têm convicção e não motivação, pessoas, meu Deus, que vivem para algo maior do que a própria vida, que vivem para te agradar, que vivem para cumprir uma missão. Deus, eu oro para que o Senhor abençoe essas pessoas que têm resistido firme, que têm olhado para o Senhor, que continuam esperando pelo Senhor, pelo seu agir. Talvez, meu Pai, situações aconteceram para frustrar, desanimar, desacreditar, convencê-la do contrário. Quem nunca viveu esse momento em que parece que o Senhor está longe, está distante? Quem nunca, meu Deus, sensação de estar só, mas a verdade é que nunca estamos só. O Senhor prometeu nunca nos deixar, estar conosco até a consumação dos séculos. Então, meu Deus, que ela se levante agora com uma fé, meu Deus, inabalável, e creia, meu Deus, que a glória do Senhor vai se manifestar e nada vai ficar como está. Tudo vai ser mudado e nada vai ficar quebrado, nada vai ficar faltando, nada ficará fora do lugar. O Senhor vai direitar as coisas, meu Deus, ela vai viver o melhor tempo da vida dela. Eu creio que nós estamos rumando para isso e muito perto de vivermos grandes transformações, grandes viradas. Sustenta o teu povo, meu Pai, essa é a minha oração. Sustenta. Se havia mãos enfraquecidas, que sejam fortalecidas agora, como Neemias orou, meu Pai. Eu oro, fortaleça as nossas mãos, fortaleça, meu Deus, e não nos permita retroceder jamais. O Senhor não tem prazer naquele que recua, e não pode completar a obra na vida de alguém que já abriu mão e desistiu. Então sustenta e que saia daqui, meu Deus, um povo decidido a continuar trilhando esse caminho reto, meu Deus, preparando esse caminho reto, em nome de Jesus. Abençoa, meu Pai, o teu povo, que haja um renovo, um fortalecimento, que a fé seja renovada, avivada,
Em nome de Jesus, que ela espere, meu Deus, por dias gloriosos, porque eu creio que os melhores dias da nossa vida estão por vir. Aquele povo, alguns, meu Pai, os mais velhos, que já tinham vivido a glória do primeiro templo, tinham dificuldade de crer que viveriam algo superior, mas o Senhor prometeu que os melhores dias ainda estavam por vir, que uma glória maior viria, eles experimentariam. Então que ela saia daqui crendo nisso, meu Deus, que ela sorria para o futuro, porque o melhor do Senhor ainda está por vir nas nossas vidas. Obrigado por esse dia, obrigado por essa mensagem, obrigado, meu Deus, porque eu creio que tudo nós temos apresentado e colocado em oração já nos pertence, já é nosso, já foi entregue, já foi liberado no mundo espiritual, já aconteceu, já é real no mundo espiritual. E quanto menos esperarmos, estaremos vivendo, tocando e testemunhando essas vitórias para a glória do Teu nome. Obrigado por tudo, meu Deus, nós te amamos. Amém.